Bom dia, glória a Deus, manhã de sexta-feira, manhã abençoada de encerramento de série. Hoje nós vamos falar do último capítulo, último tema, da nossa série, Sexta-feira Abençoada. Glória a Deus. Nós podemos dizer o quê? Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa série tem falado muito aos nossos corações. Quantos de nós não fomos abençoados nessa semana por essa série que está se encerrando hoje, né? Essa série, o nome dela é Promessas que se Cumprirão. Nós cremos que essas promessas se cumprirão sobre as nossas vidas. Bom dia, Paula, que Deus te abençoe. Desde segunda-feira, Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Nós passamos por cada tema, por cada passagens bíblicas, por cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Queridos, tem sido extraordinário tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas durante essa semana. Promessas que se cumprirão. Essa é uma série que certamente vai ficar marcada nas nossas vidas. Bom dia, Edjane, que Deus te abençoe. Vocês que estão chegando aí já de início, já vai compartilhando essa live com outras pessoas. Clica aí nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista aí dos seus amigos. Escolhe aí no mínimo umas 5 pessoas e compartilha essa live. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje, de encerramento dessa série, o tema de hoje é quando o de repente de Deus acontece. Quando o de repente de Deus acontece. Glória a Deus. Nós já vamos entrar para a palavra. Nós vamos analisar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, mas nos lembrando de tudo aquilo que Ele já falou conosco durante essa semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e o que Ele vai falar conosco hoje na sexta-feira. Segunda-feira, você lembra qual que foi o tema? Nós falamos sobre os sonhos que vêm de Deus. No canal do YouTube nós temos a nossa playlist. Na playlist tem todos os temas dessa semana. Tem uma playlist ali que está nomeada como Promessas que se Cumprirão e estão todos os temas de segunda e até de sexta-feira de hoje. Então, segunda-feira nós falamos a respeito de sonhos que vêm de Deus. Sonhos que vêm de Deus. Na terça-feira nós falamos sobre quando a promessa parece demorar. Terça-feira o tema foi esse, quando a promessa parece demorar. Na quarta, nós falamos sobre como Deus transforma derrotas em portas. Como Deus transforma derrotas em portas. E ontem, o tema foi a mentalidade de quem prospera com Deus. E hoje, o tema é quando o de repente de Deus acontece. Bom dia, Maiquinho. Deus abençoe, meu irmão. Ontem nós estávamos juntos no GC. E foi bênção demais, glória a Deus. Você que não foi no GC ontem, perdeu, porque foi bênção demais, glória a Deus. Bom dia, mãe. Deus abençoe. Quero ler um texto com você para iniciar esse devocional de hoje, quando de repente de Deus acontece. Está lá no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso 25 e também o verso 26. A palavra do Senhor diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus, queridos.
Esse texto mostra Paulo e Silas aprisionados. O que eles fizeram? Proclamaram o nome de Jesus aonde eles passaram. Nesse contexto, nós vemos esse episódio tão marcante, né, no Novo Testamento. Quem que ama a Bíblia, que conhece a Bíblia, não conhece essa história de Paulo e Silas na prisão, onde eles estão acorrentados, onde eles estão aprisionados. E eles começam o quê? A louvar ao Senhor. Eles começam a adorar ao Senhor. Mesmo no sofrimento, eles escolheram adorar. E é exatamente nesse ambiente um ambiente triste, um ambiente que o aprisionava, nesse ambiente que aos nossos olhos é improvável, foi que o de repente de Deus aconteceu na vida deles. Eles estavam adorando, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo, e eu amo esse termo que a palavra do Senhor usa, de repente. Você que não sabe, eu estou escrevendo um livro com esse tema, o de repente de Deus. Queridos, eu amo esse termo quando fala assim, de repente. Quando de repente de Deus acontecer na minha vida, na sua vida, ninguém conseguirá explicar a glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, o milagre que irá acontecer na sua vida. Na vida de Paulo nós vimos esse terremoto quebrando as cadeias, quebrando as correntes. O terremoto sobrenatural quebrou essas correntes e abriu as portas. De repente, o sobrenatural de Deus, ele muda destino, ele muda circunstâncias, ele muda todas as coisas ao nosso redor. Na Bíblia, o de repente de Deus quase sempre acontece quando o natural acaba e o sobrenatural assume o controle. Nós vamos entender então hoje, né, como esse de repente, como esse princípio se manifesta nas nossas vidas, através desse texto. Né? Nós vamos pegar esse texto aqui por partes, que nós lemos de Atos capítulo 16, e nós vamos, através somente desse texto, trazer o entendimento para nós, alguns ensinamentos através de Paulo e Silas, para que nós possamos viver esse de repente. Existem princípios na palavra de Deus que desencadeiam o sobrenatural sobre as nossas vidas. Existem princípios na palavra do Senhor que são chaves que vira a maçaneta, que vira ali o trinco e as portas se abrem. Só bênção no GC, glória a Deus. Minha mãe estava ontem no GC também, ministrou a palavra lá no GC dela. Ê, glória, bênção de Deus, né? Primeiro ponto, então, vai, se prepara aí, já pegou seu café? Eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó, amor de mãe, patrocinado pelo meu amigo Pastor Fábio. Glória a Deus. Ponto primeiro, queridos. Primeiro ponto. Aprenda isso nessa manhã. O de repente de Deus acontece no meio da adoração e não da murmuração. Meu Deus, já começou, hein? Começou. Clique nesse aviãozinho aí, envia para outras pessoas, fala para ela, olha, venha assistir essa mensagem agora. Você precisa ouvir isso daqui. Primeiro ponto é esse, o de repente de Deus acontece no meio da adoração, não no meio da murmuração. O verso 25 que nós lemos diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Queridos, olha as circunstâncias que esses homens se encontravam. Olha o lugar aonde eles estavam. Você consegue parar um pouco para imaginar. Tem muitas pessoas, tem muitas linhas teológicas que levam a entender que a prisão, arqueólogos também dizem isso, que a prisão onde eles estavam eram lugares onde era despejado o esgoto da cidade. Imagina essa circunstância, querido. Imagina esse lugar onde eles estão agora, presos, acorrentados, as prisões fechadas. Eles foram açoitados, eles estavam feridos, eles estavam machucados.
E tudo isso de uma forma injusta por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Agora imagina essa circunstância, um homem desse não abrir a boca para murmurar, nem questionar, nem perguntar o porquê, mas eles abriram a boca para adorar. Adorar ao Senhor. Eles começaram a cantar um hino de louvor. Queridos, eu nem imagino que hino é esse, que cântico é esse. Mas eles começaram a adorar. Eles tinham todo o motivo humano para questionar, para murmurar. Mas eles preferiram, sabe o quê? Adorar. Adorar. Nós entendemos que a adoração não é sobre o lugar onde você está. Não é sobre a circunstância que você está vivendo. Adoração é uma decisão, é uma postura que nós tomamos diante de toda e qualquer situação. Queridos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu posso dizer para você: a melhor opção que você tem é não questionar, é não murmurar, mas adorar, confiar. É no meio da adoração que nós expressamos o nosso amor, mas também expressamos a nossa confiança no Senhor. Quando tudo disser ao contrário, quando tudo não for favorável, decida ir contra a lógica humana e adorar ao Senhor. Compreenda isso, de repente de Deus ele não corresponde, ele não responde à sua reclamação. A sua reclamação Deus não responde. Deus não é pressionado nem colocado na parede. Mas quando ele vê em nós um coração adorador, a palavra vai dizer que ele não resiste a um coração quebrantado. Quando nós estamos ali diante do Senhor, adorando, quebrantando os nossos corações, de repente do Senhor acontece sobre as nossas vidas. De repente do Senhor acontece sobre as nossas vidas. Existem muitas cadeias, existem muitas correntes que podem estar nos prendendo em diversas áreas da nossa vida, mas creia que, de repente, um terremoto do Senhor pode vir sobre a sua vida e quebrar todas essas cadeias, quebrar com todas essas correntes e você definitivamente ser livre para crescer, prosperar, multiplicar, avançar em todas as áreas da sua vida. Mas não espere de repente, se você tem o hábito, o costume de murmurar. Você sabia que a murmuração, ele é como se fosse um vício na nossa mente? Porque tem pessoas que, costumeiramente, eles murmuram por toda e qualquer coisa. E a murmuração é como se fosse um refrigério na mente. Porque todas as vezes que eu reclamo de algo, todas as vezes que eu murmuro de algo, eu trago um alívio momentâneo no meu coração, na minha mente. E isso é altamente viciante. Porque de alguma forma eu ligo alguns pontos na minha mente e no meu entendimento sobre aquela situação que eu estou vivendo. A murmuração, ela traz para você um sentimento de que você não é o responsável nem o culpado por aquilo que você está vivendo e automaticamente te traz um alívio. Porque sempre quando murmuramos de alguém, murmuramos de uma situação, nós estamos botando a culpa daquilo que nós estamos vivendo em alguém e por isso nós murmuramos. E isso pode ser viciante, queridos. Tanto que existem pessoas, você deve conhecer pessoas desse jeito. Pessoas que, independente daquilo que acontece, ela tem um questionamento, uma murmuração. Sabe aquela pessoa? Você vai no churrasco com ela e o anfitrião que recebe serve picanha. Aleluia! Serve ali um jantar incrível. E aquela pessoa, quando está indo embora junto com você, fala assim: ah, faltou um tomate, hein? É uma pessoa que está... Não importa o que acontecer, não importa o que for feito, ela tem uma murmuração, uma reclamação para fazer. Ela tem sempre uma murmuração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós lemos essa semana o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Adore ao Senhor, esse é o primeiro ponto. Independente da circunstância, adore. Independente daquilo que você viver, adore. Por mais que você não esteja contemplando o milagre, adore. Sabe, louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós aprendemos isso com Paulo e Silas, aprisionados. Nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Antes de subir ao Getsêmani, a palavra do Senhor diz: e tendo cantado um hino, subiram até o Getsêmani. Jesus sabia o que viria no dia seguinte. Jesus sabia que viria os açoites. Jesus sabia que viria a crucificação. Jesus sabia que viria a humilhação. Mas a palavra do Senhor diz que eles, naquele momento da última ceia, eles cantaram um hino de louvor ao Senhor. Queridos, eu não sei a ansiedade que está pairando sobre a sua mente, sobre o seu coração. Jesus, sabendo o que iria acontecer no próximo dia, ele adorou. Ele simplesmente adorou. Bom dia, Débora. A Tati está por aí também. Bom dia, Lu. Deus abençoe. Nós estamos falando hoje do tema o de repente de Deus. Quando o de repente de Deus acontece. E o primeiro ponto foi esse. O de repente de Deus acontece no meio da adoração e não da murmuração. O segundo ponto, o de repente de Deus é sempre sobrenatural e fora da lógica humana. O de repente de Deus é sobrenatural e fora da lógica humana. Queridos, o milagre que está para acontecer na sua vida é tão grande. A promessa que está para se cumprir na sua vida é tão grande que a lógica humana, que a ciência humana é impossível de explicar. Aleluias, receba isso nessa manhã no nome de Jesus. A lógica humana é impossível de explicar tudo aquilo que está para acontecer na sua vida. Não tem como explicar o que Deus irá fazer. Tanto que quando as cadeias se abriram, as correntes se quebraram, o carcereiro, quando chegou e viu aquela situação, o primeiro pensamento dele foi tirar sua própria vida. Por quê? Não existia explicação para ele dar para os seus superiores. Não tinha como explicar para os superiores dele o fato daquelas cadeias estarem abertas, daquelas celas estarem abertas, daquelas correntes estarem quebradas. Ele falou, não tenho que explicar. Eu vou ser morto mesmo, do mesmo jeito, então eu vou tirar minha própria vida. Foi esse o pensamento dele. E quando ele estava prestes a tirar a própria vida, Paulo aparece e fala assim, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E isso é mais inexplicável ainda. Como que as cadeias abertas, aquele lugar horrível, aquele esgoto aberto, essas pessoas não foram embora. É inexplicável. O de repente de Deus é inexplicável. O verso 26 que nós lemos diz, de repente, houve um terremoto tão violento. Um terremoto aconteceu. Deus chacoalhou a terra em resposta à adoração de 2 homens. Deus chacoalhou a terra, Deus tremeu todo lugar por causa da adoração daqueles homens. Você precisa compreender isso. Aquilo que aconteceu naquele lugar não foi planejado, não foi previsto, não foi controlado nem manipulado. Foi pura intervenção divina. Nós poderíamos dizer que eles deram um jeitinho ali para que aquelas celas se abrissem. Não! Queridos, foi intervenção divina.
E é dessa forma que vai acontecer na sua vida, quando você decidir, ao invés de murmurar, somente adorar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, queridos, você vai começar a vivenciar algo tão sobrenatural, que é o que as pessoas chegarem para você e perguntar: ei, explica pra gente o que aconteceu. E você não vai saber explicar. Deus só age no inexplicável para que nós não tenhamos nem um pingo de dúvida que não fomos nós, que não foi ninguém, mas senão Ele que interviu na sua história e na sua vida. O milagre será inexplicável. O sobrenatural de Deus foge da lógica humana. Deus não depende do seu cronograma, Deus não depende do seu plano, Deus não depende dos seus, sabe, dos seus jeitinhos. Ele age no tempo dele, da forma dele e debaixo do propósito dele. O céu não precisa de aviso prévio, o céu não precisa de uma preparação para se manifestar na terra. Ele pode manifestar de repente. Você está preparado para isso? Não. Você está preparado para isso? O terceiro ponto é: o de repente de Deus não liberta apenas você, mas também quem está ao seu redor. O de repente de Deus não é somente sobre você, mas também sobre aqueles que estão ao seu redor. O verso 26 diz isso: as correntes de todos se soltaram. A libertação de Paulo e de Silas afetou não somente a eles, mas todos os presos que estavam juntamente com eles. O Senhor poderia ter feito algo somente na cela de Paulo e Silas, mas ele fez na cela de todos os presos que estavam ali. O milagre não alcança somente um, mas alcançou e impactou o ambiente inteiro aonde eles estavam. Quando nós vivemos esse de repente de Deus, isso gera transformação no geral. A nossa casa será impactada, a sua família será impactada, a sociedade onde nós estamos inseridos será impactada. No seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, todas as suas áreas serão impactadas no nome de Jesus. A sua fé pode ser essa chave para portas que se abrem, não somente para você, mas também para as outras pessoas. Mateus capítulo 5, verso 16, ontem a Priscila leu isso lá no nosso GC ontem. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quarta-feira eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles saíram da fornalha, quando o sobrenatural aconteceu, todo o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Quando Elias estava sobre o monte e o fogo do Senhor consumiu todo o altar, todo o povo reconheceu, só o Senhor é Deus. Queridos, o sobrenatural que irá acontecer na sua vida, a promessa que irá se cumprir na sua vida, vão impactar tantas outras pessoas que elas reconhecerão que só o Senhor é Deus. Bom dia, Vinícius, glória a Deus pela sua vida. Nós precisamos compreender essa verdade. Deus ainda age com de repentes. Ele ainda entra em prisões, ele ainda quebra correntes, ainda muda histórias com um sopro, com um estalar de dedos. Somente quando a sua presença está no local, o sobrenatural acontece. Mas quase sempre o de repente vem para quem permanece fiel, mesmo em lugares, em situações adversas. Nós vemos ali que Paulo e Silas, eles estavam naquele lugar e eles começam a adorar à meia-noite. À meia-noite, isso mostra para nós essa firmeza, essa disposição, sabe, açoitados, feridos, tarde da noite, eles estão adorando. Para encerrarmos, eu queria lançar 3 desafios para você. Hoje, escolha adorar. Mesmo que a situação
parece trancada, fechada, acorrentada, decida adorar. Segundo, ore declarando que você crê no agir repentino de Deus. Orando, Senhor, eu sei que a qualquer momento, com uma palavra, o Senhor pode mudar toda essa situação. Ore sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Ore se referenciando às suas promessas. E o terceiro é, prepare-se. Esteja preparado, no nome de Jesus. Quando você menos esperar, o céu pode estremecer a terra em seu favor. O de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento na minha vida e na sua vida. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Hoje o tema foi, esse encerramento da nossa série, Promessas que se Cumprirão. O tema foi quando de repente de Deus acontece. E recapitulando, nós aprendemos o quê? Que o de repente de Deus acontece no meio da adoração e não da murmuração. Nós aprendemos também que o de repente de Deus é sempre sobrenatural e fora da lógica humana. E terceiro, o de repente de Deus não liberta apenas você, mas também quem está ao seu redor. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você. E antes de orar, vamos tirar o nosso print para você compartilhar esse encerramento. É encerramento com chave de ouro, não é verdade? É encerramento com chave de ouro. Você precisa compartilhar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você que participou de um desses devocionais, 2, 3, você que participou de todos. Glória a Deus pela sua vida. Você que está comigo desde a segunda-feira até no encerramento dessa série. Você precisa compartilhar lá no seu stories, no seu status, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Compartilha tudo aquilo que Deus fez com você nessa semana. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas. Vamos lá, 3 segundinhos para você tirar um print bem bonito aí e postar aí nos seus stories. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai. Nós te adoramos, te exaltamos nessa manhã. Te glorificamos pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nessa manhã nós queremos declarar que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé está no Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. E se não fosse a tua misericórdia, nós estaríamos consumidos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nessa manhã, essa sua palavra que foi ministrada possa penetrar ao mais profundo do nosso coração. Que nós não sejamos murmuradores, mas que nós venhamos ser adoradores. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Independente das situações adversas que nós temos enfrentado. Pai, que no nome de Jesus, nós possamos crer no teu sobrenatural, no seu de repente, e que por mais que foge da lógica humana, que nós não venhamos querer compreender ou entender, mas somente crer no teu sobrenatural. E que no nome de Jesus, Pai, que toda promessa, todo o sobrenatural que vier a acontecer na nossa vida, possa também atingir aos outros que estão ao nosso redor. Que nós não venhamos ser egocêntricos, que nós não venhamos ser egoístas, mas que nós também possamos entender que o Senhor ama a todos, assim como também nos ama. Pai, nós oramos e te pedimos a tua bênção nesse dia, consagramos o nosso dia ao Senhor, colocamos diante de ti todas as decisões, tudo aquilo que precisa ser feito, e que no nome de Jesus, o Senhor esteja indo diante de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando e nos mostrando o caminho. Nós te agradecemos por essa semana, por essa série, por todos os dias em que o Senhor falou aos nossos corações, desde a segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e hoje na sexta-feira. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. É no teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Nós estamos encerrando hoje, então, essa série. Segunda-feira nós voltamos com uma nova série, com um novo tema para abordar na semana que vem. Então, que Deus abençoe a tua sexta-feira, abençoe teu final de semana. Amanhã, sábado, 4 horas, na Lagoinha Santo Antônio da Platina, nós temos ali uma festa temática com as crianças,
Amém, Débora. Amanhã tem Kids e Rocket na festa no Celeiro. Vai ser incrível. Amanhã, às 4 horas da tarde, leva lá o teu filho, leva lá o seu pequeno. São as crianças e os adolescentes da nossa igreja. O Ministério Kids e Rocket estão promovendo essa festa. Amanhã, então, às 4 horas da tarde, lá na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. E domingo, nós temos o nosso culto de celebração. Glória a Deus. 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de celebração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe tua sexta-feira, teu final de semana, no nome de Jesus. Vai com Deus. Tchau, tchau.